pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Jó, capítulo 1, versículo 13 em diante. Se você quiser, pegue a sua Bíblia aí para acompanhar conosco, que assim nos diz a palavra de Deus. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam lavrando e as mulas pastando ao seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo, passando os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estava este ainda a falar quando chegou outro e disse: caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou o outro e disse: os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se por sobre os camelos e os levaram consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Este ainda falava quando chegou mais outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e sacudiu os 4 cantos da casa, e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou as vestes, rapou a cabeça, caiu por terra e, prostrado, em adoração, falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. Apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios, nem disse coisa alguma insensata contra Deus. Num outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se novamente ao Senhor, entre eles veio também Satanás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Ele respondeu: acabo de dar umas voltas pela terra. O Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçaste contra ele, para eu o afligir sem motivo. Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Para salvar a vida, o homem dá tudo o que tem. Mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos, e então verás se ele não vai maldizer-te na cara. Pois bem, disse o Senhor a Satanás: faze o que quiseres com ele, somente poupa-lhe a vida. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pus com um caco de telha. Foi quando sua mulher lhe disse: ainda continuas na tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Ele respondeu: falas como uma insensata.
se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? E apesar de tudo, Jó não pecou com seus lábios. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Jó levantou-se, rasgou as vestes, rapou a cabeça e caiu por terra e prostrado em adoração. Falou: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Seja bendito o nome do Senhor. Lendo esta palavra, rezando com ela, eu fiquei me perguntando: é assim que eu enfrento as adversidades que vêm bater na minha porta? Porque olha quantos males se sucederam na vida deste homem. É claro que a palavra de Deus, ela coloca todas essas coisas assim alinhadas para a gente perceber que às vezes uma avalanche de coisas ruins acontecem conosco. E parece que vão delapidando a nossa vida, né? Vão tirando de nós coisas importantes. Verdade. E até mesmo as pessoas. No dia a dia, no decorrer da vida, a gente tem que se despedir, até mesmo de quem a gente ama. E nem sempre na ordem correta, né? Porque todos esperam que os mais novos enterrem os mais velhos, que já viveram muito, que já cumpriram aí os seus dias. Todo mundo sabe que um dia vai ter que se despedir dessa vida. Então, pela ordem natural, os mais jovens deveriam enterrar os mais velhos. Mas não é assim que acontece sempre não, gente. Felizmente. E olha, depois de toda essa desgraceira aí que a gente viu, ainda chega alguém com a notícia: todos os seus filhos morreram. Estavam na casa do irmão mais velho, a casa desabou em cima deles, matou a todos, não sobrou ninguém, nenhum criado, só eu para te trazer essa notícia terrível. Mas tudo isso, se você ler antes, você vai perceber que esse mal tinha se abatido sobre a vida desse homem justo, por causa não de Deus, mas por uma investida do diabo sobre a vida de Jó. Não é? Tem gente que pensa assim, é a permissão de Deus. Mas na verdade a palavra de Deus está nos mostrando que Deus põe limite à ação do demônio. Daqui você não passe. Não é? E depois de tudo que aconteceu, daquela notícia terrível ter chegado para Jó, e não só para ele, lembre-se que a mulher de Jó tinha acabado de perder os seus 7 filhos. Todos os filhos. Então, além de um grande desastre nas propriedades, que eles tinham perdido praticamente tudo, agora aquela mãe via chegar a notícia de que os filhos também tinham morrido. Diante desse golpe, Jó se levanta, em seguida cai prostrado, para, em meio a tantas perdas, ele assegurar aquilo que era o mais importante: a sua amizade com Deus. E Jó faz um reconhecimento magnífico que muitas vezes nós esquecemos de fazer. O que é que Jó reconhece? Que nada chegou a ele por ele próprio. Tudo que ele teve na vida sempre veio pelas mãos de Deus. Ele sabia que ele era o pai, mas ele não era o criador daqueles filhos. Ele sabia que ele era o proprietário, temporário. Todo proprietário sobre bens materiais é temporário, gente. É no tempo da vida da pessoa. Jó sabia que ele era o proprietário daqueles bens, mas por um tempo. Mas ele não era o criador, nem daquele gado, nem daquelas terras. E Jó faz uma oração magnífica.
parece que não combina com o que ele está vivendo. No momento de profunda dor em que tantos se revoltam contra Deus, aquele homem se prostra em adoração. Olha qual é o remédio que ele busca para situações desesperadoras: adorar a Deus. Então Jó levantou-se, rasgou as vestes, num sinal de profunda dor e penitência. Raspou a cabeça e caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: Senhor, no saí do ventre da minha mãe, eu não tinha nada e vou morrer sem nada. O Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim aconteceu. Em tudo o que está me acontecendo, seja bendito o nome do Senhor. Gente, o dia que nós descobrirmos a força do louvor no meio das tribulações, nós veremos vitória que brota das cinzas. Porque para você perceber o que isso desencadeou, você precisa ler esse livro de Jó até o final. E olha, é muito interessante como no meio das grandes dificuldades da nossa vida, Satanás tem sempre um mensageiro, tem sempre ali uma figura enviada por ele, né, um dos seus emissários, para infernizar a vida das pessoas e tentar a pessoa para perder a sua integridade. Integridade, quando diz aqui, né, que Jó manteve a sua integridade, é no sentido de ser inteiramente de Deus. Porque de Deus a gente só é por inteiro, não é? Então, depois de tudo isso acontecido, diz aqui a palavra de Deus, num outro dia em que os filhos de Deus aqui são os anjos, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se novamente ao Senhor, entre os anjos que se apresentaram, apresentou-se também Satanás. E Deus, tendo visto o que Satanás fez com Jó, joga na cara dele. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E ele respondeu: acabo de dar umas voltas aí pela terra. Mas Deus sabia que não estava dando volta pela terra, ele estava muito bem obstinado no mal que ele estava fazendo. E o Senhor disse a Satanás: reparaste no meu servo Jó? Claro que Deus sabia que ele não só tinha reparado, mas estava encarniçado em cima dele. Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se mantém afastado do mal. Ele persevera em sua integridade. Tu, porém, me atiçaste contra ele para o afligir sem motivo. E Satanás respondeu ao Senhor: é claro, você não tocou na pele dele. Morreram os outros. Ele perdeu bens, mas corta na carne dele. Era isso que o demônio estava falando. Para salvar a vida, o homem dá tudo o que tem. Aquele ditado, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Era isso que o diabo estava falando. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Ele entrega tudo para que nada aconteça com ele. E diz: mas estende a tua mão e fere-o na carne e nos ossos, e então verás se ele não vai maldizer-te na cara. Deus não fere a Jó. Olha quem fere. Pois bem, disse o Senhor a Satanás: faz o que quiseres, somente poupa-lhe a vida. Na vida de Jó você não toca. Deus põe limite à ação do mal na vida de Jó. E Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com chagas malignas, lepra, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E então Jó, sentado no meio do lixo, porque não tinha sobrado nada, gente. Não tinha sobrado nada. Ele tinha perdido tudo. Tinha perdido servos, tinha perdido todos os bens, tinha perdido os filhos que o ajudavam.
e agora tinha perdido a saúde. Não tinha forças para ajudar a mulher que estava depressiva diante da morte dos filhos, da perda de tudo. Ela sozinha não dava conta do marido. A casa ficou um lixo e Jó, sentado no meio do lixo, raspava o pus das feridas com um caco de telha. Foi quando a sua mulher lhe disse, no auge da dor, sofrendo, desesperada e vendo o homem daquele modo, e se admira, como muitos se admiram que uma pessoa continue a ser de Deus no meio das suas dificuldades, no meio das suas provações, no meio das suas tribulações, no meio daquilo que vem para infernizar a sua vida, e a pessoa continua ali sendo de Deus. Tem gente que se escandaliza, e a mulher de Jó, escandalizada, diz, amaldiçoa a Deus e morre de uma vez. Amaldiçoa a Deus, rompe com Deus para ver se Ele te larga, te abandona, para ver se a ira dele se manifesta contra você e te mata de uma vez. E Jó respondeu, falas como uma louca, falas como uma mulher, como qualquer louca que existe por aí. E chama a esposa de volta à razão. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Aqui as dificuldades, as provações. E apesar de tudo, Jó não pecou com os seus lábios. Você percebe que o tempo inteiro ele está sendo tentado para pecar pelas palavras? E a esposa se aproxima naquela hora justamente para empurrá-lo na direção de uma tentação. E poderia ser o marido tentando a esposa também. Mas o que esta palavra quer nos mostrar é que muitas vezes o demônio inspira ideias para aqueles que estão perto de nós, para nos levar a rompermos com Deus, a nos afastarmos de Deus. Por isso, olha, providencialmente, São João Maria Vianney nos diz aqui nesta frase, para nos defender do demônio, temos que evitar a companhia daquelas pessoas que podem nos induzir ao mal. Mas ele era casado com ela, ele vai evitar a companhia da esposa, justamente por isso que ele tolera. Mas se você acompanhar nos capítulos seguintes, veio gente bater na porta do Jó para desencaminhá-lo. Alguns falsos amigos, porque tem amigo que aparece nas horas mais impróprias. Tem amigo que parece, amigo entre aspas, né? Que aparece naquela hora da dor, mas não é para aliviar a dor. É para aprofundar o sofrimento. E começa, eu não te falei? Poxa, por que você não me deu ouvidos? Quem que quer ouvir isso na hora da dor, do sofrimento, quando tudo deu errado, gente? E sempre aparece um paspalho para sentar do lado da pessoa e dizer, pois é, né? Eu te falei, a outra está despedaçada, e o miserável senta do lado para ter razão. Isso. Ele quer ter razão. Eu não te falei, eu não te avisei. Agora olha aí a dor que você está vivendo. Isso não precisava ter acontecido. Isso é castigo pelas coisas que você fez. E a pessoa começa, sabe, a puxar ali o que tem de pior. Tem presenças que se tornam insuportáveis no nosso momento de dor e de sofrimento. Tem presença que é que nem mosca. É atraído pelo que não presta. Sabe, você vai ter sempre dois tipos de gente na sua vida. Os relacionamentos abelha e os relacionamentos mosca. Nossa. Aqueles relacionamentos abelha são aquelas pessoas que se aproximam de você para fazer companhia a você, para fazer presença com você nos momentos bons da sua vida. Vem se alegrar com você, vem espalhar o pólen das boas notícias. Sabe, qualquer criança, gente, abelha ferroa, é para a criança ter medo.
Criança não tem medo de abelha, fica encantada quando vê uma abelhinha em cima de uma florzinha e o pai tem que acudir ali, não mexe, senão ela te pica. Mas para você ver, é uma coisa encantadora, porque a presença de uma abelha numa flor, até para uma criança, é sinônimo de alegria. Mas tem também aqueles relacionamentos mosca. Você nunca vê, a não ser quando você atola o pé, não vou falar aonde. Aí vem, aí se aproxima, aí se achega. Tem gente que não pode ver carniça que está se aproximando. Foram os amigos de Jó que vieram em seguida. E infelizmente, e isso aqui é um alerta para todos nós, isso aqui não é uma palavra contra a mulher, não. Isso aqui é uma palavra para quem tem intimidade com a outra pessoa. É uma palavra para todos nós, para a gente ter cuidado, para a gente não ser boca do demônio na vida de quem está sofrendo. Porque a mulher de Jó, coitada, também despedaçada pela dor, tornou mais penoso ainda o sofrimento do seu marido. E aí, São João Maria Vianney, o cura d'Ars, um mestre de espiritualidade, um homem extremamente sábio, nos dá um conselho de ouro para nós que vivemos nesse tempo do politicamente correto, que não se sustenta na vida. Tem coisa que é para inglês ver, já ouviu essa expressão? Já. Tem coisa que só é bonita no papel, que não funciona. Uma sociedade que atrás da palavra inclusão esconde uma falta de prudência, esconde uma falta de limites, esconde atrás da palavra liberdade a palavra libertinagem, porque são duas coisas completamente diferentes. A liberdade é salvação para o homem. A libertinagem é o contrário da liberdade. Libertinagem escraviza. Todo mundo que tendo liberdade, usa a liberdade como pretexto para cair na libertinagem, se torna escravo da própria libertinagem. Só as palavras que são próximas, mas uma é o contrário da outra. A liberdade faz o homem livre, a libertinagem o escraviza. Mas no mundo onde tudo parece normal, onde qualquer um pode fazer qualquer coisa, São João nos diz assim: aprenda a discernir as pessoas que se aproximam de você. Se você quer se proteger do demônio, você tem que tomar cuidado com a companhia que está frequentando a sua vida, que está frequentando a sua casa, que está frequentando o seu WhatsApp, que está frequentando os seus círculos de amizade. Tem que tomar cuidado. Se você ama os seus filhos, você tem que tomar cuidado com os grupos que eles frequentam. E às vezes, olha, são grupos indiretos, não é? São os amigos dos amigos. Você vigia até os amigos dos seus filhos, assim, no sentido, vigiar no sentido de fazer um discernimento, de acompanhar, de ver a saúde daqueles relacionamentos. E a gente esquece que os amigos dos nossos filhos também têm amigos. Isso também a gente tem que estar atento. Quais são as companhias das pessoas que eu amo? Quais são as companhias que a minha esposa frequenta ou que frequenta a minha esposa? Não é? Com que tipo de amigas ela tem andado? Porque quem ama cuida, gente. Cuida. Olha, não é aquele ciúme doentio, perseguidor e sufocante. Mas você que ama o seu esposo precisa zelar por ele. Quais os tipos de companhia que ele tem frequentado. E às vezes pensa sempre assim, né? Eu estou atenta para ele não frequentar uma companhia que vai arrastar ele para cair na gandaia, para se envolver com outras mulheres. Às vezes não é isso. Não é isso. Às vezes é uma companhia que está desestimulando seu marido para a vida. Muito negativa. Sempre desanimando, botando para baixo. Ou arrastando pelo caminho do erro. Então São João diz assim: para nos defender do demônio,
temos que evitar a companhia daquelas pessoas que podem nos induzir ao mal. Tem relacionamento que não vale a pena cultivar. E tem tempo que não vale a pena a gente despender com certas companhias. A não ser que a pessoa mude o proceder. Mas naquela direção que ela está indo, meu amigo, é só perda de tempo para você. Olha, a vida é muito curta para a gente gastar com gente que não merece. Olha, quando eu digo aqui gastar com gente que não merece, não é a gente se dispensar de ajudar quem precisa. Ser educado também. É ser gentil, educado, prestativo, ok. Mas gente que vem para desperdiçar o seu tempo. Gente que aproxima de você para te prejudicar. Gente que não perde a oportunidade de bater na sua porta para fazer uma fofoca, para te contar uma mentira, para caluniar alguém. Você não tem mais o que fazer? Você não tem outra pessoa, uma maneira melhor de gastar o seu tempo? Tem gente que se aproxima de nós para nos roubar a vida. Você está bem, encontra a pessoa, depois que ela vai embora, você se sente péssimo, você se sente mal, é aquela coisa pesada sobre você. Cuidado com as companhias e cuidado pela maneira com a qual a tentação tem botado o veneno dela dentro do seu coração. Porque o demônio, ele procura fazer de tudo para nos afastar de Deus. E uma das perguntas que ele faz para nós, ele quem? A tentação, o mal, o diabo. Às vezes colocando um pensamento na nossa cabeça, ou às vezes colocando alguém para repetir isso para nós. Que pergunta, Márcio? Como é que você consegue conviver com as suas orações que não são atendidas? Como é que você consegue continuar acreditando quando Deus não atende às suas orações? Como conviver com as suas orações não atendidas e ainda confiar em Deus? Foi a pergunta da mulher do Jó. Você ainda continua na sua integridade? Como é que você consegue, homem? Você perdeu tudo, não há mais motivo para você viver, você é um desgraçado, você perdeu seus filhos, você perdeu seus bens, você está na miséria, você está leproso, dá nojo olhar para você. Era isso que ela estava dizendo. Sentado num monte de lixo, com pus no corpo inteiro, se coçando com um caco de telha, você é pior do que um animal. Morre de uma vez, homem. Sabe, gente, isso não é palavra de uma pessoa normal. Isso é o que o mal tem para dizer para mim e para você. Morre de uma vez. Morre de uma vez. Há anos atrás, eu recebi um testemunho lindo, um dos mais comoventes que eu já recebi, sobre um livro que eu escrevi chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. Uma senhora estava muito triste dentro de um metrô e a outra pegou o livro Vencendo Aflições, Alcançando Milagres e entregou para ela. Deu de presente, esse livro vai te ajudar. Essa mulher olhou para o livro e disse, esse livro não é para mim, é para o meu filho que está na cadeia. E levou para o rapaz. E o rapaz, ele escreveu para mim, ele me contou tudo isso. Ele me contou. Ele disse, Márcio, não dei atenção, eu desprezei, deixei num canto da cela, até que um dia eu estava tão acossado pelo mal, oprimido pelo mal, que eu ouvia a voz na minha cabeça que dizia assim, a sua vida não presta para nada, você é um inútil, um imprestável. Você engravidou a sua primeira esposa, ela teve seus filhos, tinha 2 ou 3 filhos com ela, e você a envolveu no tráfico e agora ela está na cadeia, seus filhos estão sem pai e sem mãe. Você se envolveu com uma segunda, que agora também está na cadeia, e de novo, seus filhos sem pai e sem mãe. Você fez isso com uma terceira,
e agora você está fazendo com a quarta. Você é uma máquina de produzir males. Onde você aparece, desgraças acontecem. Dó, gente. E a sua mãe está doente e deprimida por sua causa. Morre de uma vez. Porque você não merece viver. Se mate. E ele disse que ele estava preparando na cela para se enforcar. E aí ele, vendo lá o livro, Consegue pegar? resolveu e passaram as páginas. E ele disse que à medida em que ele lia, ele ia entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele entendeu o que era aquela voz que estava falando com ele. Gente, na hora do desespero, o diabo se aproxima de nós para nos levar para o fundo do poço. E queria arrastar aquele homem a uma perdição ainda mais profunda. Mas conseguiu o efeito contrário. Porque à medida em que ele foi se esclarecendo, ele foi dizendo para si mesmo: há uma salvação para mim, eu preciso retroceder no meu caminho de erro. E essa foi a carta que eu recebi dele. Ele disse: eu nunca mais deixo a Deus. Amém. Estou sob risco de morte porque eu rompi com o tráfico. Ele disse: em São Paulo havia uma parte ali que era a minha responsabilidade, eu coordenava o tráfico daquela região, uma região extensa. Ele disse: eu abri mão de tudo, eu morro, mas eu não volto mais para isso. E um dia ele disse para mim: eu vou sair da prisão, e quando eu sair da prisão, o primeiro lugar que eu vou visitar é a Canção Nova. Como, meus queridos, a tentação tem aproximado de nós para querer nos empurrar na direção da morte. Morre de uma vez. Diante de tanta dificuldade que você vive, como aguentar o silêncio de Deus no meio das nossas tribulações? E olha, o sofrimento ele começa quando a gente faz a pergunta errada. Porque no meio do sofrimento tem duas perguntas que a gente pode fazer. Uma nos ajuda a sair e a outra nos ajuda a afundar. Tô lá. A pergunta que nos ajuda a afundar na hora da dor e do sofrimento é: por quê? Por que que isso aconteceu comigo? A gente olha para a vida da gente que não se realiza, o casamento que não acontece, o dinheiro que não chega, o trabalho que não prospera, é a promoção que nunca vem, ou a sucessão de desligamentos ou de demissões. O dinheiro que entra por uma porta e sai rápido pela outra, inclusive deixando dívidas. A gente olha para a vida que não se realiza e pergunta: por que eu? Por que comigo? Ou diante da outra pessoa que consegue prosperar e se dar bem na vida e pergunta: por que não eu? Gente, o sofrimento começa a ganhar proporções descontroladas com uma pergunta: meu Deus, por quê? Você disse, mas são duas, e uma que nos tira deste buraco. É quando a gente para de perguntar por quê e pergunta para quê. Porque sempre há um para quê no mal, no sofrimento que se abate sobre nós, porque Deus dá sentido para aquilo. Deus não causa o mal, como você viu nesta palavra, quem foi que causou, mas Deus sempre tira do lodo, da lama, aqueles que nele confiam. Mas na hora da dor e do sofrimento, muitos se resignam, muitas pessoas param de orar, porque afinal de contas, ela orou e não adiantou nada. Muitos abandonaram a fé no momento da tribulação ou se rebelaram. Seguiram o conselho da mulher do Jó. Amaldiçoa a Deus e morre, sentado sobre as cinzas da própria vida. Gente, o que nós nos esquecemos é que o modelo que nós temos diante dos nossos olhos e a pessoa que nós seguimos é Cristo Jesus. E a oração de Jesus também não foi atendida pelo Pai que o amava profundamente. Você se lembra da oração? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
contudo seja feita a tua vontade. A dor de Jesus naquela hora em que ele via a cruz se aproximar era tão grande que ele foi pedir ajuda para os discípulos, para os apóstolos que estavam com ele, Pedro, Tiago e João. E quando chegou lá, Jesus na maior agonia, os três estavam dormindo. Tem momentos da vida da gente que nem amigo a gente encontra para a gente poder contar. E quando nós chegamos num momento como esse, nós temos que nos unir. Quando a gente não sente nada, porque às vezes a gente não tem sentimento nenhum, parece um vazio dentro de nós. Nós precisamos participar mentalmente daquela oração apaixonada de Jesus, que se prostrou como Jó em adoração no momento mais angustiante da sua vida, quando ele via a morte chegando, trazida por um amigo que vinha beijá-lo na face para traí-lo. Jesus ora ao Pai como Jó orou: Senhor, tudo que eu tenho está em tuas mãos. O que eu quero é não ter que passar por isso, mas foi para isso que eu vim. Senhor, que se faça a tua vontade. Era a vontade de Deus que Jesus fosse esmagado numa cruz? Não, era a vontade de Deus que Jesus não desistisse, que confiasse no Pai e aguentasse até o fim. A vontade de Deus não é que você seja esmagado pelas tentações que você enfrenta, pelas provações da sua vida. A vontade de Deus é que você não desista, é que você aguente até o fim, para que você veja, como Jesus viu, a vitória que Deus preparou para você. Jesus não foi poupado. Não foi a vontade de Jesus que aconteceu com ele. Olha, quem ora no escuro sabe que não é fácil. Muitas vezes a gente não vê nada nessa noite escura da alma. E quem não vigia nessa noite escura da alma acaba desfalecendo, se resigna, se torna conformista. Qual que é o problema, Márcio, da gente se conformar? O conformismo endurece o coração, você fica frio, você fica estéril. É preciso vigiar. É mais fácil desistir, verdade, é mais fácil desistir, mas isso vai estragar você, vai estiolar seu coração. Precisa se manter firme, vigiar. Como foi que Jó vigiou? Então levantou-se, rasgou as vestes, rapou a cabeça, caiu por terra e, prostrado em adoração, falou: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, eu aceito. Como foi do agrado de Deus, aconteceu, eu aceito. Eu confio mais em Deus do que nas coisas que estão acontecendo. Vigiar é aperceber-se da nossa alma, é prestar atenção nos sentidos, é ficarmos atentos à presença de Deus, que não conseguimos perceber de maneira desatenta. A palavra de Deus nos diz, a todos nós que enfrentamos dificuldades nesse dia, nesse momento: vigiai e orai. E nós precisamos aprender a vigiar em comunhão com Jesus. É um esperar, é um vigiar no Espírito Santo que intercede por nós, quando aparece que se apagou nossa última faísca de esperança. Márcio, parece que tudo está escuro. Aceita a partilha de um irmão que faz com todo amor? Vigia, meu querido, vigia em oração, espera no Espírito Santo, espera contra todo desespero, não desista, mantenha acesa a chama, porque o Espírito Santo intercede por você nesse momento em que parece que não tem mais nada a se esperar. Com sobriedade, com vigilância, nós percebemos os perigos e as tribulações sobre este mundo. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. O que nós vamos fazer? Desistir? Deixar de viver o que é certo? Não, vigiamos a espera de Deus, porque nós confiamos em Deus.
Aqueles que confiam no Senhor, digam agora, e se puderem até em alta voz: eu confio em Deus, Eu confio em meio às em minhas Deus. tribulações, Em meio às minhas tribulações. e eu vou vigiar à espera de Deus. Eu vou vigiar. Vou vigiar em adoração, atento ao que o Senhor tem para mim. Ao que o Senhor tem para mim. Gente, vigiar é mais que orar. Vigiar é mais que silenciar. Vigiar é aguardar, cheio de esperança, mesmo sem ver nada, mas sabendo por um saber da fé que Deus vai agir. Se você está acompanhando pela televisão ou por uma tela, tablet, celular, deixa eu dizer isso olhando nos seus olhos. É certo que Deus agirá. Eu e você vamos esperar, confiando na ação de Deus.